início do século XIX, o interior do Brasil já estava todo loteado, embora pouco povoado. Os índios que resistiram às guerras de conquista haviam migrado para as serras de difícil acesso ou para as aldeias delimitadas por lei. O Brasil era um imenso território praticamente ocupado apenas no litoral. O interior do país, pouco habitado, ainda estava por se desenvolver economicamente. Sem estradas, o intercâmbio comercial entre as províncias era difícil, demorado, perigoso e caro. Praticamente todo o movimento comercial e de passageiros se fazia pelo mar. Isso, claro, facilitou o surgimento das grandes cidades próximas aos portos. A pecuária era a principal atividade econômica, com currais e fazendas instaladas ao longo do Vale do São Francisco e seus afluentes, em áreas onde havia pastagem. A fazenda Jatobá, na freguesia de Itacaratu, provavelmente foi um desses currais. O gado da região de Cabrobó, Floresta e Itacaratu normalmente seguia para Salvador atravessando o rio em Curral dos Bois, que hoje é a cidade de Glória, na Bahia, lugar onde o rio era mais estreito. Entre o porto de Várzea Redonda e o local da travessia ficava o porto de Jatobá, local de parada para o descanso. Mercadorias como tecidos, caruá, rapadura, cachaça, vinho, queijos e sal eram transportados pelo rio em canoas, depois sertão adentro em tropas a cavalos e burros. A ligação comercial do sertão do Baixo São Francisco com o mar se fazia a partir de Piranhas, em Alagoas. Já com o Alto São Francisco, se fazia a partir de Juazeiro da Bahia até o Porto de Januária, em Minas Gerais. Descendo o rio desde Juazeiro, o porto mais perto de Piranhas era o de Jatobá, mas até lá só se chegava nas cheias do rio, por causa das corredeiras de São Pedro Dias. Já a Várzea Redonda não, era um porto movimentado o ano todo. A viagem pelo rio não era nada fácil. Para se ter ideia, a mercadoria que embarcava em Januária desembarcava em Juazeiro. De Juazeiro, seguia em Canoas de Vara e desembarcava em Várzea Redonda. De Várzea Redonda, seguia em lombo de animal por até 3 dias até Piranhas. De Piranhas, embarcava em Canoas de Tolda até Penedo. E de Penedo, seguia a navio a vapor até a capital da província de Alagoas. A depender das chuvas, essa viagem completa podia demorar até 2 meses. Muita canoa virava e mercadoria se perdia. Em 1854, por ordem do Império, o engenheiro alemão Henrique Guilherme Fernando Halffed e sua equipe percorria o Rio São Francisco desde Minas, analisando a viabilidade da sua navegação. Esse, afinal, seria o meio mais barato e mais rápido de escoar a produção, já que pelo São Francisco e seus afluentes podia-se chegar praticamente a todas as províncias do Império. Com os estudos de Halffed debaixo do braço, em 1859, Dom Pedro II visita Alagoas, terra do Visconde de Sinibu,
que no futuro viria a ser ministro de Agricultura, Comércio e Obras Públicas do Império. Em especial, ele veio conhecer a Cachoeira de Paulo Afonso. Conhece a região seca, pobre e quase deserta e sai convencido de que para desenvolver o interior do Brasil era necessário fazer acontecer a hidrovia do São Francisco. Mas no meio do caminho havia muitas pedras. Mais de 40 obstáculos dificultavam a navegação do rio por completo. Uma vez retirados os demais obstáculos, restaria apenas a Cachoeira de Itaparica e a de Paulo Afonso, que, ante a impossibilidade de se transpor pelo rio, seriam contornadas por trem. A linha férrea sairia de Piranhas até o porto de Jatobá de Itacaratu, num percurso de 115 quilômetros. Depois de Dom Pedro ter enviado diversas equipes em busca de alternativas mais viáveis e depois de muita discussão no Senado, o Visconde de Sinibu consegue aprovar a autorização para a construção da estrada de ferro a ligar o Alto ao Baixo São Francisco. A terrível seca de 1877 foi argumento fortíssimo para conseguir a liberação dos recursos. Conhecida como a mais devastadora de todas as secas, a de 1877 atingiu todas as províncias do norte. Arrasou a agricultura e os rebanhos. No Ceará, 1/3 da população morreu. Estima-se que mais de 500 mil pessoas morreram de fome ou pelas epidemias decorrentes desta seca. A calamidade que comoveu o país e deflagrou um grande movimento de solidariedade nacional acabou acelerando a construção da estrada de ferro de Paulo Afonso. Sim, ela saía de Piranhas a Jatobá, mas levava esse nome, Paulo Afonso. Com o início das obras de construção, levas de famintos se deslocaram aos milhares para Piranhas. Durante o ano de 1878, mais de 22 mil indigentes trabalharam na estrada de ferro. A obra durou 5 anos. Em Jatobá, ponto final da estrada de ferro, no local escolhido para a estação ferroviária, antes um terreno praticamente limpo, começou a chegar gente interessada em construir casas. Preocupado com o possível crescimento desordenado da cidade, o engenheiro-chefe da Estrada de Ferro de Paulo Afonso, Eduardo de Moraes, elabora por conta própria um planejamento urbano para a nova cidade. Tendo como referência a cidade do Rio de Janeiro e seus problemas, Eduardo de Moraes projetou uma cidade acima dos padrões normais da região, com infraestrutura para receber até gás encanado e galerias de esgoto subterrâneos. Um cais chegou a ser construído, o comércio se intensificou e em 4 anos a população de Jatobá já era o dobro da de Itacaratu e a vila passou a ser sede do município. 22 anos depois, em 1º de julho de 1909, a vila é elevada à condição de cidade.
Mas as obras de desobstrução do rio, ao invés de serem iniciadas por Jatobá, sob pressão dos políticos baianos, foram iniciadas a partir de Juazeiro. Nesse intervalo, o Império caiu, a República, sem dinheiro e nem interesse, acabou abandonando a obra. A estrada de ferro, sozinha, não foi capaz de unir o Alto ao Baixo São Francisco. Mesmo assim, ajudou e muito no desenvolvimento da microrregião onde transitava. Em 1938, com o nome mudado para Itaparica, em alusão à cachoeira, cujo nome em tupi significa cercado de pedra, Jatobá teve seu território desvinculado de Tacaratu. Itaparica, anos depois, muda o nome para Petrolândia, cidade de Pedro, numa homenagem ao imperador Dom Pedro II, o primeiro estadista a tentar fazer do sertão uma região desenvolvida.